Então a gente vai iniciar esse nosso estudo sobre forças com uma das forças que a gente está mais acostumado, que a gente mais sente no nosso dia a dia, que é essa força que nos mantém seguros sobre a Terra, que nos puxa para baixo, que a Terra nos puxa. Então, essa é a chamada Lei da Gravitação Universal. A gente vai entender um pouco melhor. Então, essa força recebe um nome tão poderoso porque ela resultou da primeira unificação de forças. Então, ela foi outra grande contribuição que Newton fez no seu trabalho Principia. Então, para a gente entender um pouco melhor essa lei, a gente precisa entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo com Aristóteles. Então, nessa época, acreditava-se que a Terra estava no centro do universo e que na Terra existiam certas leis que regiam tudo por aqui, regiam os movimentos, e depois da Lua, no mundo celeste, outras leis regiam aquele universo. Então, eram dois mundos distintos, dois universos distintos, praticamente. Na Terra, por exemplo, o movimento natural seria o movimento retilíneo, enquanto que depois da Lua, com os planetas e o Sol e tudo mais, tudo era regido por todos os movimentos. O movimento natural era o movimento circular, então eram regidos por outras forças. Agora, o que o Newton fez foi essa lei da gravitação universal, que ela foi responsável por unificar esses dois mundos tão distintos, que acreditavam-se ser tão distintos. Então, a anedota da maçã, do Newton, ela ilustraria que quando ele viu a maçã cair, aquele movimento retilíneo de queda, ele se deu conta que a força que estava por trás dessa caída da maçã seria a mesma força que era responsável por manter a Lua em órbita ao redor da Terra. Então, esse movimento retilíneo da maçã seria regido pela mesma força que mantinha esse movimento circular da Lua ao redor da Terra. Então, não foi realmente assim, só do nada o Newton veio com essa ideia, mas seria mais para ilustrar que ele viu que ele conseguiu juntar dois movimentos de dois universos distintos. Então, foi uma lei realmente muito, muito importante, sensacional. Então, segundo ela, quaisquer dois corpos que possuem massa exercem um sobre o outro uma força de atração. E essa força de atração é a mesma para quaisquer dois corpos com massa. Ou seja, a força de atração entre essa maçã e a Terra é a mesma que a força de atração entre a Terra e a Lua. Então, essa força ela é calculada por essa expressão daqui. Então, essas forças de atração entre duas massas, ela é igual a essa, ela é calculada por essa fórmula daqui. Então, onde entra esse G, que é a constante universal da gravitação, e tem essa magnitude aqui, e entram também as massas dos corpos em questão e a distância entre eles, entre o centro deles. Bem, então, como eu disse, quaisquer dois corpos exercem força de atração entre si. A Terra sobre mim, assim como eu sobre o lápis, ou sobre a borracha, ou qualquer outra coisa. Mas, como essa constante daqui é muito pequena, isso daqui, 10 elevado a menos 11, quer dizer 0,00000 não sei o que, apenas corpos com uma massa muito grande são capazes de exercer uma força de atração perceptível. Então, dois corpos com massas muito pequenas, como eu e como a borracha, mesmo que a distância entre nós seja muito pequena, né,
se essa distância for muito pequena, a força vai ser grande, mas mesmo assim, como esse G é muito pequeno, a força de atração entre dois corpos pouco massivos é imperceptível, é desprezível. Então, para que essa força seja realmente não desprezível, você precisa ter um corpo aqui muito massivo. Então, por exemplo, a Terra e a gente é uma força que a gente consegue sentir, porque a massa da Terra é muito grande. E a força da Terra entre a Lua também são massas muito grandes, então vão ser forças muito grandes. É uma força muito grande de atração. Para calcular a força de atração entre a Terra e a Lua, por exemplo, a gente botaria aqui o G já é uma constante conhecida, a gente precisaria apenas botar a massa da Terra daqui e a massa da Lua aqui e a distância entre elas duas, e a gente saberia qual é a magnitude dessa força de atração entre elas. Então, a magnitude da força a gente sabe, e a gente sabe a direção da força, que é a direção entre a menor distância aqui entre o centro de cada um desses corpos. Então, essa é a direção, e o sentido é nesse sentido aqui de atração entre os corpos. Então, essa lei da gravitação universal, ela existe em todo o universo, rege o universo inteiro. Mas a gente conhece ela também como força-peso. Então, a força-peso ela é mais conhecida, e é essa força que nos atrai para o centro da Terra. Mas essa força-peso e a lei da gravitação universal são a mesma força. A única coisa que muda é o nome que a gente dá. Então, vou tentar explicar um pouco melhor. Para os corpos que estão muito perto da Terra, como a gente, muito perto da superfície da Terra, e são pequenos, né, como a gente, a distância entre a gente e a Terra, né, porque para a gente calcular a força de atração, a gente precisa saber a distância entre os centros dos corpos. Essa distância ela vai ser sempre o próprio raio da Terra, porque nós somos muito pequenos em comparação ao raio da Terra. E mesmo que a gente suba um pouco ou jogue para cima uma maçã, a distância aqui na superfície ela vai ser desprezível em relação ao raio da Terra em si. Então, para qualquer corpo que estiver sobre a superfície da Terra, a gente pode usar justamente o raio da Terra para encontrar essa força de atração entre os corpos, já que nós somos muito pequenos em relação a ela. Então, para qualquer corpo sobre a superfície, a gente teria praticamente uma mesma força, já que a massa da Terra é a mesma, o que mudaria apenas seria a nossa massa, a massa do objeto que a gente está analisando. Então, se a gente pega isso daqui para os corpos sobre a superfície da Terra, esse produto, né, do G vezes a massa da Terra divididos pela distância entre os objetos, que é o próprio raio da Terra, isso daqui seria uma constante. Então, que a gente chamaria de G. Então, esse G, essa aceleração da gravidade, ela seria dada, ela é uma constante que é dada pelo G vezes a massa da Terra divididos pelo raio da Terra. Então, para qualquer corpo sobre a superfície terrestre, a força de atração entre esse corpo e a Terra é a própria força-peso, onde esse G já é conhecido, que é esse produto e divisão aqui. Então, essa é a força de atração entre qualquer corpo sobre a superfície da Terra e a Terra. É a força-peso. Ou seja, ela é válida tanto para o Newton aqui, que está sentadinho. Então, a força de atração entre o Newton e a Terra é dada por P.
E a força de atração entre a maçã e a Terra também é dada por P, mg, só que o que muda aqui é a massa do corpo que a gente está analisando. A massa da maçã é bem menor que a massa do Newton. Então essa é a força-peso.